Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 5, versículo 12. Peça auxílio ao obreiro, se você precisar de ajuda para encontrar, dá um sinal ao obreiro, o obreiro vai te ajudar a encontrar. Acompanhe. É importante você ter sua Bíblia, é importante você, independente de você acompanhe aqui, é importante que você tenha a sua Bíblia, para que você tenha as suas marcações, tenha os registros das referências, e você possa, posteriormente, estar meditando, acompanhando. O que a gente ouve na igreja não pode ser simplesmente no culto. A Bíblia e as mensagens não simplesmente foram feitas para ler, mas sim para meditar, e meditação é algo mais profundo, porque é isso que traz o resultado. Cada mensagem, o único lugar que você vai ser preparado para a vida é na igreja, nenhum outro. Para todas as áreas da sua vida. Se eu falo sem medo de errar, o único lugar que você vai ser preparado para ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida é na igreja. Para a tua vida profissional, para a tua vida familiar, para a tua vida espiritual, principalmente, que é o principal, é o princípio de tudo, né? É o seu espiritual, e daí parte as demais áreas. E hoje você vai entender uma coisa importantíssima, você vai aprender sobre algo importantíssimo, e é importante que você esteja atento para que você possa entender como Deus trabalha, como as coisas de Deus funcionam, o que significa ter sobre a tua vida a graça, o favor de Deus sobre a tua vida. Existem situações que o favor de Deus está sobre nós, existem situações que o favor de Deus não está sobre nós. E se o favor de Deus não está sobre nós em uma determinada direção ou em uma determinada atitude, não vai dar certo. Então é importante que a gente entenda isso e a gente entenda como as coisas acontecem no mundo espiritual. Os obreiros que querem alternar, pode alternar. Diga sim comigo, diga: pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Pois tu, ó Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como escudo. Diga comigo: o teu favor. O teu favor o protege como escudo. O favor de Deus é graça, favor, poder, são praticamente a mesma coisa. A única coisa que pode nos proteger realmente é o favor de Deus, nada mais. Absolutamente nada. É como nós estamos ainda falando sobre na sexta-feira que nós temos orado, e o Salmo 91 fala claramente a respeito do que acontece, do que existe por aí, né? Então, a Bíblia ensina: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, é o que nós temos falado. Pessoas, infelizmente, eu quero deixar uma coisa registrada para vocês, tá, gente? Eu faço sempre questão me colocando no seu lugar, não quero que ninguém fique, como muito tempo eu fiquei dentro da igreja, sentado dentro da igreja para assistir um culto. É um equívoco, não vem assistir um culto, entra com lucidez aqui dentro, para que você possa absorver todos os ensinamentos
que você recebe para você conseguir colocar em prática lá fora, porque senão não tem muita diferença da tua vida para a do ímpio lá fora. Por quê? Porque uma coisa é o que nós sempre falamos, não existe diferença de uma pessoa lá fora que não coloca em prática a palavra de uma pessoa aqui dentro que não coloca em prática a palavra. É a mesma coisa. Tem gente lá fora que não coloca em prática, mas a gente tem cansado de saber que existem gente lá fora, existem pessoas com boas atitudes, que conduzem bem as suas vidas. E existem tolos que conduzem muito mal a sua vida. E existem pessoas dentro da igreja também que não colocam em prática em absolutamente nada do que ouve. Nada do que ouve, então ele acha que pelo simples fato dele estar na igreja é mais do que o suficiente para ele ser abençoado. E não é. Nem nessa e nem em qualquer outra igreja. Porque é justamente a nossa capacidade de viver a palavra, a nossa capacidade de colocar em prática a palavra que traz o resultado. Do contrário, não traz. Então, ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço. Né? Quantas pessoas que é de laço em laço, de armadilha em armadilha, caem uma atrás da outra. Pestes, nós estamos vendo aí o mundo está tomado de pestes, pragas que não acaba mais. E se eu não estiver debaixo da proteção, nós estamos no mesmo mundo. Nós estamos no mesmo mundo. Vai ser atingido pelas mesmas pestes e pelas mesmas pragas. Mortandade que assole o meio-dia. Peste que anda na escuridão. Né? Um mal que tem assolado a vida de pessoas e a casa de pessoas. Nenhum mal te acontecerá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então nós precisamos entender, espera aí, se está escrito, diga comigo, se está escrito, tem que se cumprir. E não estamos falando de algumas coisas que nós possamos viver. Tem pessoas que ele entra numa luta e ele nunca sai dela. Nós passamos por lutas? Passamos. Mas olha a palavra, passamos. Passamos. Existem pessoas que entram numa luta e nunca mais saem dela. Entram numa situação e nunca mais saem dela. E aí é que está o problema. Aí é que está a questão que nos chama a atenção. Então, primeiro ponto, pois tu abençoas o justo, o teu favor, diga comigo, o teu favor, o protege como um escudo. O favor de Deus está sobre mim nessa situação, por isso que nós precisamos estar atentos a algumas coisas importantes. Você já prestou atenção que existem pessoas, por exemplo, sexta-feira passou uma reportagem no Globo Repórter sobre a beleza de Portugal, certo? Lugar maravilhoso para viver, lugar maravilhoso, papapá, 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 papapá. Isso há anos, pode prestar atenção que você acompanha, você conhece pessoas que cada lugar que fala que é bom, cada lugar que fala que é maravilhoso, que tem gente bem, que tem gente ganhando dinheiro, daqui a pouco está todo mundo querendo ir para aquele lugar. Pode prestar atenção nisso. Pode prestar atenção nisso. Né? Todo mundo migra para aquele lugar, todo mundo. Teve a fase do Japão, teve a fase dos Estados Unidos, teve a fase aqui no Brasil mesmo, Tocantins, né? Todo mundo indo para Tocantins, todo mundo... E aí, a pergunta que a pessoa deve fazer, eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida para ir para esse lugar? Porque eu já falei sobre isso, eu já atendi gente tudo quanto é lugar do mundo que foram arrebentados, voltaram mais arrebentados ainda. Foram destruídos e voltaram ainda mais destruídos. Foram pobres e voltaram mais miseráveis. Eu tenho a graça do Senhor, o favor de Deus sobre a minha vida para ir para este lugar? É o que Deus tem para mim? Nós não podemos nos esquecer da história de José. José, ele foi para um lugar que ele não gostaria, não era o que ele queria, se dependesse dele, ele não teria ido para aquele lugar, mas a graça de Deus, o favor de Deus estava sobre ele, e ele foi vencendo cada processo, ele foi vencendo cada etapa, e foi extremamente honrado. Amém? Lembra disso? Sim ou não? Mas nós podemos pegar também Noemi, que foi sair da casa do pão, onde Deus estava, onde a bênção de Deus estava, para fugir da fome, e chegou lá e encontrou morte e fome. Porque a graça de Deus, o favor de Deus não estava sobre ela para ir para Moabe. Nós podemos pegar Isaac que quando houve fome na terra, ele pensou em fugir para o Egito.
o Senhor disse: não desças para o Egito, fica aonde eu te mostrarei, e semeia nessa terra, e eu te abençoarei grandissimamente. Ele ficou naquela terra, diga comigo, que havia fome, diga aí, ele semeou naquela terra, diga aí, colheu 100 vezes mais, em um ano. A Bíblia diz que ele ficou rico, 100 vezes mais em um ano. Por quê? Porque ele tinha o favor de Deus para permanecer naquela terra. O favor de Deus estava sobre ele naquela terra. Se ele tivesse fugido para o Egito, o favor de Deus não estava sobre ele. Mas o favor de Deus, o Senhor ainda disse, quando viu que passou pela mente dele, ele pensou em fugir para o Egito, o Senhor disse: não desça para o Egito, fica na terra que eu vou te mostrar, e semeia nela, e eu vou te abençoar grandíssima. Ele ficou, ele permaneceu, ele creu, permaneceu e semeou naquela terra, e naquele mesmo ano, ao ponto dos filisteus, os moradores daquela terra, terem inveja dele. Por quê? Não entendi o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele semeia aqui e ele colhe desse tanto. A gente semeia e não consegue colher dessa maneira. Ele tem semeado aqui e tem prosperado desse jeito. Por que a nossa semente não é como a dele? Mas era a graça, diga comigo, era a graça. Era o favor de Deus sobre a vida dele. E aí os filisteus, com inveja, disse: vamos entulhar os poços dele, vamos tapar os poços dele, porque se entulhar os poços dele, ele não vai continuar prosperando dessa forma. E aí taparam os poços dele. O que ele fez? Foi e cavou outro. O favor de Deus estava sobre ele, ele encontrou água. Eles correram e taparam novamente o ele cavou outro. E por que ele encontrou? Porque o favor de Deus estava sobre ele. Entende o que eu quero dizer? Então, se o favor de Deus estiver sobre a minha vida, não quer dizer que eu não passe por lutas, mas eu vou vencendo, eu vivo as situações. Deus não me impede que nós venhamos passar por adversidade. Diga comigo: Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Diga comigo: mas deu grande livramento. Diga aí, a promoção na cova dos leões. Deus não impediu que ele fosse lançado na cova, mas os leões não puderam tocar, e ainda, quando saiu de lá, foi altamente promovido. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado na fornalha ardente, mas Deus deu grande livramento na fornalha. Deus não impediu que a tempestade viesse sobre o barco que os discípulos estavam, só que a graça e o favor de Deus estava sobre eles, e a tempestade não pôde lhe causar mal. Amém? Amém, pessoal? Semana passada nós falamos sobre Jonas. Deus diz: vai para Nínive, que eu quero que você pregue em Nínive, que você fale ao povo ninivita, Ele, por não querer fazer aquilo que Deus havia mandado, ele corre para o porto, entra num barco para a direção oposta que Deus estava dando a ele. O que ele encontrou? Ele encontrou um vento contrário, uma grande tempestade, uma tempestade que nada fazia passar, trouxe prejuízo para todos que estavam junto com ele, ao ponto de falar: o problema sou eu, me lança para fora do barco e a tempestade vai cessar. Lançou ele para fora do barco, a tempestade cessou. O Senhor fez com que um grande peixe viesse, engolisse ele, e ele fosse vomitado no seu destino novamente. Aí voltou e fez o que Deus havia mandado, a graça, o favor de Deus estava sobre ele, e ele foi altamente bem sucedido naquilo que ele tinha o favor de Deus para fazer. Amém? Então aqui eu fiz um breve resumo do que é o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa, e quando o favor de Deus não está sobre a vida de uma pessoa. Não adianta ela fazer, pode ser o lugar maravilhoso. Quando Ló estava ao lado de Abraão, e aí começou a confusão, Abraão diz assim para ele: nós somos irmãos, e que não haja confusão entre mim e você, entre os meus pastores e os teus pastores. Está aí toda a terra diante de você, levanta teus olhos e escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você quiser, eu vou ao contrário. Primeiro ponto, ele não precisava falar isso.
Ele poderia ter dito assim: Deus me chamou, o chamado foi para mim, Deus tem um propósito comigo, então eu vou escolher para cá, você vai para cá. Não. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para frente, eu vou para trás. Para onde você escolher, levanta os olhos e veja. Sabe por quê? O que ele estava dizendo com isso? Ele disse assim, ele estava dizendo, não importa para onde eu vá, importa se o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Era isso que ele estava dizendo. Amém? Aí Ló levantou os olhos e olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, viu que parecia um jardim, o texto bíblico diz isso, né? Diga comigo, parecia um jardim. Parecia um jardim, parecia ser lindo. Aliás, era lindo, parecia um jardim, uma terra extremamente fértil, próspera. Parecia. Só que não orou. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É esse o lugar? Então era um lugar, aos olhos, maravilhoso. Era na terra extremamente fértil. Foi a maior desgraça da vida dele. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu todo o seu patrimônio, perdeu a sua família, perdeu tudo. Por quê? Porque a graça de Deus, o favor de Deus não estava sobre ele, num lugar que aparentemente era maravilhoso. Amém? Então, o lugar pode parecer maravilhoso. Pode olhar e falar assim, nossa, mas aqui é sensacional, aqui é extraordinário, mas o favor de Deus está sobre você lá? Essa é a pergunta. Porque eu serei bem-sucedido ainda como Isaac no deserto, terra seca, eu serei bem-sucedido aonde a graça do Senhor, o favor de Deus está sobre mim. Do contrário, não serei. Pode olhar e parecer um jardim, mas é um jardim que Deus não está. E isso nos desperta para o quê? Isso nos desperta para uma vida de oração. Isso nos desperta para controlar as nossas ansiedades. Não ficar simplesmente, nossa, mas é lindo, é maravilhoso, está todo mundo fazendo, cuidado, porque não quer dizer que o que todo mundo está fazendo, o que parece ser bom para todo mundo, realmente é. Porque é só o tempo dirá. É só o tempo. Sempre alguma coisa todo mundo constrói em algum momento da vida, mas estabelecer essas conquistas é outra história. Completamente. Eu preciso estar onde a graça, o favor de Deus, a bênção de Deus está sobre a minha vida. E falando nisso, lembre-se sempre, como nós falamos ainda recentemente, eu acho que a semana passada, todo mundo precisa dar um passeio. Todo mundo precisa voltar às suas origens. De vez em quando você precisa pegar aí o seu carro, você precisa pegar a sua família e voltar aonde você estava há alguns anos. Voltar lá no deserto, dar uma olhada nele, dar uma olhada onde você morou, onde você dormiu, aonde você, por onde você passou, de onde Deus te tirou. Todo mundo precisa fazer isso. Porque a nossa vida, você não deve comparar a sua vida com a vida de ninguém. Você deve comparar a sua vida com a sua vida mesmo. É com você mesmo. Porque se você for comparar a sua vida com a vida de alguém, você vai sempre olhar e achar que você está em desvantagem. Sempre você vai achar que você está para trás. E não quer dizer que aquela pessoa que parece estar na tua frente está com a vida segura. Porque quantas pessoas que você conhece que um dia estava lá em cima, hoje está lá embaixo? Que você estava muito aquém dela, ela estava lá no topo e hoje está aqui. É verdade ou não é? Então, todos nós precisamos comparar a nossa vida com a nossa vida e não com a vida dos outros. Aonde você estava há 10, 15 anos, 20 anos atrás? Aonde você morava? Pelo que você estava passando? Quais as dores? Quais as humilhações? Porque é muito fácil a gente se esquecer. Talvez não estejamos aonde gostaríamos, mas estamos bem distantes de onde estávamos há um tempo atrás. É verdade ou não é? Não estamos onde gostaríamos de estar, mas já estamos. E se fizéssemos mais em Deus, talvez estaríamos muito à frente. Muito além. Se parássemos realmente para orar e buscar a direção de Deus, discernimento para aquilo que Deus tem nos direcionado, para aquilo que Deus tem trabalhado conosco, alinhado realmente, como eu falei nos últimos dias, alinhado o meu barco, o barco da minha vida, traçar a linha reta para ele e parar de oscilar. Eu disse essa semana o seguinte, a Bíblia nos compara a uma grande navegação.
uma grande navegação, se você não traçar uma linha reta para o barco da tua vida, e você se focar e navegar, e vai vir os ventos fortes, virão grandes tempestades, esses ventos vão dar no barco da tua vida, e vai tirar ele da linha, vai tirar ele do grau certo, você usa a sua fé e volta para o grau certo, o vento forte vem, bate e tira do grau novamente, você usa a sua fé, porque a tua vontade de vencer é maior, a tua vontade de prevalecer, chegar aonde você tem como alvo é maior, você usa a tua fé e volta novamente ao grau certo. Mas o problema é que as pessoas aproveitam o vento empurrar e ela já segue naquela direção, quando deveria usar a fé para voltar para a direção correta. E isso, se eu colocar, são atitudes. O vento soprou um pouquinho, o vento veio e bateu com força no seu barco fez assim. Você sabe que você saiu da direção, você sabe que você saiu do foco, e continua. Então não reclame, desculpa a sinceridade, não reclame do resultado. Se você não quer voltar ao foco certo, se você não quer alinhar, você tem um objetivo, Deus tem um propósito com você, se você não voltar, usar a tua fé, a tua vontade de vencer for maior, para trazer o teu barco para a direção certa, para o grau certo, você sempre vai soprar um vento que vai te tirar. Sempre vai soprar um vento que vai te tirar e você vai seguir. Ah, mas esse vento foi muito forte. Querido, que vento é? Às vezes não precisa ser muito forte não, um ventinho já. Um ventinho, pode já. Amém? A minha vontade de vencer, não, eu sou lúcido, eu sei aqui que parece estar maravilhosa essa direção. Parece estar ótimo para navegar aqui. Olha que campina, parece um jardim esse lugar maravilhoso. É aqui que Deus tem para mim? É essa a direção? É o que Deus quer para mim? É aqui que eu tenho o favor de Deus, a graça de Deus? Senhor, eu tenho o teu favor aqui? Eu tenho o teu favor aqui, Senhor? É aqui que o Senhor quer que eu... Ou eu vou fazer como Saul? Eu posso também fazer como Saul, né? Deus não me respondeu, então... Sabe o que eu ouvi esses dias? Olha com que grau de loucura que as pessoas elas chegam. Eu ouvi esses dias de uma pessoa que disse assim, que alguém falou para ela assim, eu falei com Deus. A pessoa não está na direção certa, não faz nada, não para buscar Deus de verdade da forma correta. Eu queria que Deus falasse comigo, Deus não fala, manifestou um demônio e falou tudo que eu precisava saber. Falei, legal, maravilhoso, vai nessa então, essa é a tua fé, vai e segue o conselho do demônio, e veja onde vai dar. Não é uma loucura? Saul fez isso. Deus não falou comigo, então eu vou buscar vidente. Foi em busca da morte. Se Deus não falar, eu vou ouvir a voz de quem, meu Deus? Se eu não seguir a direção de Deus, eu vou seguir a do diabo, de gente que não tem a direção de Deus. Não, Senhor, eu preciso, fala comigo, me dê a tua direção, eu vou me achegar mais ao Senhor, se nós estamos distantes. Às vezes nós não nos damos conta que nós vamos nos fazendo meio estranhos de Deus. Nós estamos tão distantes que nós não temos intimidade. É ou não é? Sim ou não? Quanto mais próximo nós estivermos, mais íntimos nós seremos. Deus não tem preferidos, Deus tem íntimos. Tem gente que se faz íntima de Deus. Passa, por favor. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o jugo do teu pescoço, o jugo será, diga comigo, despedaçado, por causa da unção. A sua carga, às vezes, olha que coisa, né? Tem gente com uma carga tão pesada sobre a vida dele, tem gente com um jugo tão pesado, um jugo terrível no seu pescoço,
Mas o que despedaça o jugo, o que despedaça, arrebenta com essa carga, é a unção de Deus sobre a tua vida. É unção. Nós falamos essa semana sobre o povo de Israel à porta da terra prometida, alguns olhando a terra que Deus prometeu como uma terra destrutiva, olhando os gigantes como a morte, e outros olhando a terra como uma terra maravilhosa, olhando o gigante como se eles fossem o seu pão. Aí, o povo diz assim: o Senhor nos trouxe aqui para morrer nessa terra, então era melhor ter morrido lá no Egito ou caído no deserto. O Senhor diz: pois não, dá tempo ainda. Como vocês falaram, assim será. E aí, existem os outros que estão dizendo assim: cala a boca, aquieta, cala a boca, fica quieto. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Esse gigante aí é o nosso pão. Então somente a gente não seja rebelde. Vamos entrar e vamos tomar posse, é certo que nós venceremos. Diga comigo, isso é espírito, é unção. Mesma situação, visão completamente distinta. Mesma situação, visão completamente oposta. O que nós precisamos sobre nossa vida é unção. É unção. Poxa, isso mexe comigo, sabia? Isso mexe comigo, porque nós podemos estar vivendo a mesma situação, eu estar olhando para uma situação e estar apavorado, o outro olhando para a situação e diz: oh, Senhor, obrigado pela oportunidade, que eu sei que é mais uma vitória. Um está olhando dizendo assim: isso é impossível, não tem como. O outro está falando: obrigado, Senhor, eu sei que eu vou prevalecer e é já. Sei que é algo grande que o Senhor tem comigo. Mesma situação. Mesma situação. Ai, agora nós vamos morrer. O outro está dizendo: obrigado por mais esse testemunho, Senhor. Obrigado por mais essa vitória. Porque de vitória em vitória, de vitória em vitória, de vitória em vitória, eu tenho a tua graça, eu tenho a tua unção, eu tenho a tua graça, eu tenho a tua unção, eu tenho o teu poder para passar. Eu tenho a tua graça, eu tenho a tua unção, eu tenho o teu poder para passar. Eu tenho a tua graça, eu tenho a tua unção, eu tenho o teu poder para passar. Quando você tem a graça, quando você tem a unção, o poder de Deus, você tem a graça para passar e prevalecer sobre todo e qualquer problema, sobre toda e qualquer situação. Está entendendo o que eu quero dizer? Você tem a graça, o poder de Deus para vencer as tempestades. Você tem a graça e o poder de Deus para cortar o deserto. Você tem a graça e o poder de Deus, ainda que você viva situações, está lá, Isaac no deserto, ninguém colhia nada, ele semeava e ele colhia. Não, é o mesmo deserto. É o mesmo deserto. Só que uns com a graça, com a unção, com o favor de Deus, outros sem. Por isso que a oração, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua unção, ela tem que ser sem cessar. Sem cessar. Amém? Porque senão você no meio de uma multidão, vão existir sempre aqueles que estão olhando para os problemas já com um olhar vitorioso, e sempre os outros que vão olhar para os problemas com aquele ar destrutivo. Estou perdido, não sei o que fazer, não sei para onde correr, estou morto, não saio dessa, eu não vou sair. É a mesma situação. É a mesma. Você vai sempre estar temendo, quanto vai ter outros que estão cheios de convicção.
cheios da certeza da vitória. Você vai estar sempre olhando para as coisas com um olhar natural. Aquilo que você olha e parece que é tão bom, não é bom, porque a graça e o favor de Deus está sobre a tua vida. E aquilo que parece que não é bom e a graça e o favor de Deus está sobre a tua vida, é maravilhoso. É algo que é para a tua vitória, para a tua promoção. Amém? Quem está entendendo, por favor? Está acompanhando o raciocínio, gente? Então, vou repetir. Naquele dia, a sua carga será tirada do seu ombro. O seu jugo do teu pescoço. Diga comigo, e o jugo será despedaçado por causa da... Quanto mais unção sobre a tua vida, quanto mais ungido você for, mais o jugo não tem peso sobre a tua vida. Ele é despedaçado. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. A graça e o favor de Deus despedaça o jugo. Amém? Pois se vocês viverem de acordo com a carne, lê lá. Mas, se pelo Espírito, diga comigo, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Começa pela morte espiritual, né? Você morre internamente. Uma pessoa, primeiro ela começa a morrer internamente. É ou não é? Como é que ela começa a morrer? Morrer internamente. Não tem alegria, não tem felicidade, não tem prazer, não encontra satisfação em absolutamente nada. Ela é tomada por uma tristeza profunda. Ela começa a morrer. E por que ela começa a morrer? Falta de Deus. Falta do Espírito de Deus. E como é que eu trato isso? Eu sempre digo uma coisa que é extremamente importante, você que discerne isso. Você que discerne a gravidade da sua vida. Qualquer pessoa que está passando por um estado grave de saúde, ele tem que ir para o hospital e entrar na UTI. É verdade ou não é? Se ela não entrar na UTI, diga comigo, unidade de tratamento intensivo. É isso, não é? Unidade de tratamento intensivo? A pessoa que está morrendo internamente, a pessoa que está morrendo espiritualmente, o que ela tem que fazer? Mesma coisa. UTI espiritual. UTI espiritual. Quando a pessoa ela entra na UTI, ela entra num tratamento intensivo. Ela vai ser medicada, ela vai ser tratada de uma forma intensa. Espiritualmente é a mesma coisa. E toda pessoa que foge do tratamento, infelizmente, não tem como. Então, nós precisamos, a carne, existe o homem exterior, que é esse aqui que você está vendo, e existe o homem interior. O homem interior é o que comanda o exterior. Esse homem aqui, essa carne, come arroz, feijão, ovo, carne e assim por diante. É disso que se alimenta. Amém? O homem interior é disso que ele se alimenta. E se eu não alimentar bem, ele vai adoecer. E se ele adoecer, ele vai adoecer o meu corpo. Ele vai adoecer o meu corpo. Você já viu quando uma pessoa está depressiva, é só internamente que ela tem problema ou fisicamente ela também tem? Tem ânimo para nada. Não tem vontade de fazer nada. E qual é o problema? O problema é aquilo que parece ser? Não. O problema é isso aqui. Ela está mal alimentada. Porque a partir do momento que ela estiver muito bem alimentada,
ela está recebendo todo o alimento, proteína, todas as vitaminas espirituais que ela precisa. Todas. Que vai gerar força, que vai gerar poder, que vai gerar fé, que vai gerar unção, que vai gerar graça, que vai gerar o favor de Deus sobre a sua vida. Ninguém segura. Lembra como o Senhor falou a Josué e Caleb perto da terra, ali à margem da terra prometida? Vocês não entrarão, mas como Josué e Caleb, houve neles um outro, diga comigo, um outro espírito. Um outro espírito, olha a palavra, outro espírito. O espírito de todo mundo aqui era de medo, de dúvida, de incredulidade. O espírito de todo mundo aqui era um espírito de covardia, como nele houve um outro espírito, o espírito de fé, de perseverança, creu, confiou. Ele entrará e a família dele vai entrar. Outro espírito, diga comigo, outro espírito. Bispo, o que eu preciso? Um outro espírito. Bispo, o que eu preciso para chegar lá? Outro espírito. Bispo, o que eu preciso para tomar posse da minha terra? Outro espírito. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo ou da carne, viverão. Pode passar? Diga comigo, repita comigo em voz alta, por favor, e isso eu quero que você leve para a tua vida, que eu vou te mostrar uma coisa muito simples, que tem gente que não vai gostar de ouvir, e a gente gostando ou não gostando, você sabe que a Bíblia Sagrada não está em votação, se você concorda ou não concorda, né? Tem isso, né? Não tem votação aqui. Você concorda com isso? Você concorda com aquilo? Você concorda? Você acha? Porque o que não falta são pessoas que dizem, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Querido, dê um bom exemplo, só isso. Eu acho que a vida da gente é assim, não adianta a gente falar isso, aquilo, a gente tem que mostrar na vida da gente o que funciona, o que não funciona. A gente tem que mostrar com os bons exemplos, e como a Bíblia prevalece, sempre ela prevalece, o que prevalece é o que está escrito, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o que está escrito aqui, diga comigo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, muda para outra tradução, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, lê ali por favor. Então quer dizer que todos não são? Não. Não. Alguns estão na condição de criaturas. Foram criados por Deus, são criaturas de Deus, mas filhos de Deus, somente os que são guiados pelo Espírito de Deus. Isso é sério, hein? Isso é sério. Sabe por quê? O Espírito de Deus é que coloca o DNA de Deus em nós. O Espírito de Deus, nós podemos ser criaturas de Deus, mas quando eu me torno filho de Deus, quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse, é necessário, diga comigo, nascer de novo. É necessário. O que é nascido da carne o que é nascido do Espírito é. O Jesus disse, é necessário nascer de novo, porque o nascido da carne já está aqui. Agora tem que acontecer o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual. O nascido pelo Espírito, gerado pelo Espírito, concebido agora pelo Espírito. Aqui já foi o concebido pela carne. O homem nascido de uma mulher. Agora tem que nascer o homem concebido pelo Espírito. Novo caráter, nova personalidade, novo temperamento, nova maneira de pensar, de agir, tudo novo na vida dele. Amém, gente? Quanto, 1 João 2,27, quanto a vocês, diga comigo, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de alguém que os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, diga comigo, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou.
por isso que é tão importante, não existe receita pronta. O que às vezes algumas pessoas acham que dá certo para os outros, pode não dar para você. Porque Deus não trata todo mundo no atacado. Deus não trata todo mundo no atacado. Existe uma particularidade, uma individualidade com cada um. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então, eu preciso parar. Eu recebi uma unção. Quando nós recebemos essa unção, nós temos comunhão com Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de uma direção. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso da tua direção. Não precisam de alguém que os ensine, porque Deus fala. Deus fala. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, diga comigo, os ensina acerca de todas as coisas. Olha que coisa sensacional. Olha que coisa sensacional. Ensina acerca de todas as coisas. Mas eu tenho que parar, eu tenho que estar em comunhão, eu preciso, porque sempre que fazemos uma escolha errada, sempre vem a escolha certa e a errada. Ou não? Sim ou não? Por que uma pessoa, quando ela comete um erro, ela comete em oculto? Por quê? Por quê, gente? Porque sabem que está errado. Então, dizer que ele não sabe? O marido contrai a mulher contrai o marido, por que faz escondido? O filho, quando começa a fumar escondido do pai, da mãe, por que faz escondido? Começa a beber, fazer coisas erradas, por que faz escondido? Inclusive, filhos, não adianta esconder do papai e da mamãe não, viu? Deus está vendo. Deus está vendo. E uma receita aos pais: se estiver desconfiado do filho, olha no dedinho dele para o lado de dentro do dente. Eu fui fumante. Olha no dedinho, que o dedinho está escurecendo. E olha para o lado de dentro dos dentes, que está amarelando. Chegar em casa hoje, hein? Abra a boca aí, menino. Abra a boca. Pode olhar lá que está amarelando. Por que faz? Porque sabe que está errado. Por que a pessoa, quando faz... Porque sabe. E ele não vem a mentalidade, o pensamento, não, eu não posso, isso é errado, se pegar vai dar errado, vai dar problema. Mas sabe. Mas a gente, às vezes, mesmo sabendo, a gente não está amarrado. Mesmo sabendo, permanece com a escolha errada. Isso é inteligente? Sim ou não? Não, porque vai dar errado. Vai dar errado. Amém? E a gente, quando está fazendo algo errado, eu sabia, quando eu estava no mundo, eu sabia, dentro de mim, eu sabia que ia chegar o dia que Deus ia me dar um basta. Mas parece que a gente fica esperando esse basta, né? E esse basta não é agradável. Então, é mais inteligente a gente usar a nossa inteligência e dizer assim, não, eu vou mudar. Eu preciso, se eu tenho a unção, Ele me ensina. Por isso que, a partir do momento que a gente passa a conduzir a nossa vida à luz da palavra, com comunhão com Deus, comunhão do Espírito, nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer. Porque Ele nos ensina acerca de todas as coisas. Todas. Nós temos clareza de visão. Nós temos bom discernimento. Diga comigo, permaneçam nele, como Ele os ensinou. Você tem que permanecer. Permanecer não é estar em Deus de vez em quando. É permanecer em Deus.
Todo mundo está em algum momento da vida. Mas permanecer, dá para contar. Estar em algum momento, todo mundo está. Permanecer é outra história, completamente diferente. E eu quero que você deixe registrado isso, porque a unção que você recebe, a unção de Deus, o Espírito de Deus para guiar a tua vida, o favor, a graça de Deus, traz isso, essa revelação, traz essa instrução, Ele te ensina acerca de todas, eu preciso da direção de Deus para criar os meus filhos, eu vou ter, eu preciso da direção de Deus para conduzir o meu casamento, eu vou ter, eu preciso da direção de Deus para tomar uma decisão, eu vou ter, eu preciso para conduzir os meus negócios, eu vou ter, eu preciso da direção, Ele me ensina tudo, então eu vou conseguir realizar bem tudo, não com perfeição, que não somos perfeitos, mas estamos no processo, passa. Mas quando o Espírito da verdade vier, diga comigo, Ele os guiará a toda a verdade. Gente, não existe a minha verdade ou a sua verdade, existe a verdade de Deus. E se eu não tenho o Espírito de Deus, eu vou ser guiado por quem? E a palavra que você deveria fazer, eu tenho sido guiado por quem? Há pouco tempo eu estava vendo gente da igreja, de vez em quando surge isso dentro da igreja, de vez em quando, exatamente o que eu acabei de dizer. Passou uma reportagem ou alguém falou alguma coisa, nossa, olha, aqui nos Estados Unidos está tudo maravilhoso, está tudo, a pessoa fala assim, eu vou para lá. Será que é sem a graça, sem o favor de Deus, sem a unção de Deus, será que você vai ser bem-sucedido? Porque eu costumo dizer o seguinte, se eu não estou aqui, eu vou estar lá? Se a graça de Deus e o favor de Deus não está sobre a minha vida aqui, ela vai estar lá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se a graça de Deus está sobre mim, se o favor de Deus está sobre mim. Porque se não tiver, é igual aquela piadinha, lembra da piadinha do sujeito que mudou para uma casa? Mudou para uma casa e aí parece que está um inferno na vida dele, parece que nada dá certo, e daí ele bota assim, eu vou mudar desse lugar. Eu vou mudar, porque depois que eu mudei para cá, isso aqui virou um inferno, aqui está uma desgraça, e etc, etc. Vamos mudar, resolveu mudar. Carregou o caminhão de mudança, colocou lá a mudança, hora que está prestes a sair, aí de repente tem uma visão, olha em cima do caminhão, aí está aquele monte de demônio sentado em cima, batendo palminha, dizendo assim, vão mudar para casa nova, vão mudar para casa nova. E é na mudança junto. Amém? Só vai mudar de endereço. Vai levar junto o problema. Porque se a graça não estiver, se o favor não estiver, se a unção não estiver, se o Espírito de Deus não estiver em mim, eu posso ir para o outro lado. Só muda de endereço, os problemas continuam os mesmos. Amém? Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Pode passar? 1 Coríntios 2,11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, diga comigo, a não ser. Por isso que, se o Espírito de Deus não estiver em nós, nós não sabemos nada de Deus, não há revelação alguma em nós dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Porque o único que conhece os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus.
E se eu não tenho o Espírito de Deus, eu vou ter a direção de Deus? Eu vou entender os propósitos de Deus? Eu vou ter discernimento da direção de Deus? Não, não tenho. Amém? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Diga comigo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Diga comigo em voz alta, mas o Espírito procedente de Deus. Qual é o teu sonho de consumo? O mundo tem um espírito, Deus tem um espírito. Analise você com toda sinceridade. O quanto você almeja o Espírito de Deus na tua vida? E quando nós falamos do Espírito de Deus, para dessa coisa religiosa e muito vaga, muito superficial. Nós estamos falando do Espírito de Deus num grau de profundidade. Num grau de profundidade. Esse Espírito que nos ensina, esse Espírito que nos revela, esse Espírito que gera poder, esse Espírito que despedaça, essa unção que despedaça o jugo, essa sabedoria, esse bom discernimento, essa graça, esse favor para passar pelas tempestades, para superar o deserto, para plantar e colher onde não dá, para enxergar a vitória onde a grande maioria está enxergando a derrota, para enxergar a conquista onde todo mundo está vendo a morte. O quanto? Ou o espírito do mundo, que é esse espírito ilusório, que ensina as pessoas a viver somente de ilusão. Porque o espírito do mundo é muito superficial. As pessoas têm como objetivo único somente coisas terrenas. E quando não a obtém, acabou. Você já prestou atenção quando uma pessoa... Vou te dar uma dica, você pense em você agora. Por que algumas pessoas perdem a vontade de viver? Por que algumas pessoas, quando perdem algo, seja material, ou seja alguém, ou alguma coisa, quando ela perde aquilo, também acabou a sua razão de viver? Por quê? Porque a sua razão de viver estava naquilo que ela tinha. Então, se ela perder aquilo, ela não tem mais razão para viver. Então é melhor ela morrer. Então o coração daquela pessoa nunca esteve em Deus. A razão do viver daquela pessoa nunca foi Deus. E nunca foi o Espírito de Deus na vida dela. Então quando ela perde esse algo, ela não tem mais razão para viver, ela não tem mais motivo para viver. Acabou a sua razão de viver. Por quê? Porque era o espírito do mundo, porque esse é o espírito do mundo. Pode prestar atenção que as pessoas, quando elas não obtêm aquilo que gostaria, quando perde algo, quando não pode fazer parte de um ciclo, de uma sociedade, quando não pode, então ela não tem razão para viver. É melhor ela morrer. Não tem sentido a vida dela, porque a vida dela nunca esteve alicerçada na palavra. Ela nunca traçou como realmente razão do seu viver a Cristo. A Bíblia nos ensina que nós moramos em São José do Rio Preto, não moramos? Sim ou não? Diga, mas esta não é a minha cidade. São José do Rio Preto não é a minha cidade. E não é a sua cidade. Esse período aqui é transitório, é passageiro. Mas tem uma cidade preparada para nós. Tem uma cidade maravilhosa, incomparável, preparada para nós. Que se chama a Nova Jerusalém. E isso, todos nós, às vezes a pessoa fala assim, o bispo, é muito complicado acreditar nisso, mas você sabe que você vai morrer, não sabe? Cada dia que passa, você está morrendo um pouquinho. Então, seria loucura você deixar a sua vida passar sem começar a pensar nisso, porque aqui você vive só 100 anos, lá é uma eternidade.
Não é só. Aqui você vive só, no máximo, 100 anos. No máximo. Lá é uma eternidade. Então nós precisamos parar e pensar. Será que eu tenho o espírito, o espírito do mundo, mais o espírito de Deus? Porque se eu não tiver o espírito de Deus, o meu espírito for do mundo, quando você perder algo que você julga importante, acabou a sua razão de viver. Você não terá mais razão, motivo para viver. A sua vida perdeu o sentido. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, então, independente daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que passamos, do que perdemos, nós temos esperança, nós temos um propósito maior. Para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Diga comigo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Puxa vida, que são tantas coisas maravilhosas. Sabe quando você entende isso, você não aceita qualquer coisa? Quando você entende o que Deus tem dado, o que o Senhor Jesus conquistou, você passa a rejeitar tudo que é abaixo daquilo que Ele não tem para nós, ou daquilo que Ele tem para nós. Você passa a rejeitar aquilo que você sabe que Ele não tem para você. Você passa a combater, você não aceita as coisas, você não caminha dentro de uma linha de conformismo, você usa a sua fé para combater, para rejeitar pensamentos, sentimentos, um estilo de vida ilusório. Você passa a rejeitar, não aceito isso, não aceito esse pensamento, não aceito esse sentimento, não aceito essa angústia, não aceito essa depressão, não aceito essa enfermidade, não aceito essa vida miserável, envergonhada, não aceito, e eu vou lutar e eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Eu tenho a graça, eu tenho o favor, eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Passa. Diga comigo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie. Você já viu que direto você vê alguém que se acha o máximo e o seu máximo não o leva a lugar nenhum? Conhece alguém assim ou não? Alguém que se acha o máximo, né? Eu nunca vou me esquecer de um cara que eu atendi uma vez, e ele se achava o máximo. E ele chegou aqui e ele discorreu o currículo dele para mim. Ele discorreu aquele currículo assim, impecável. E depois virou para mim e falou assim, eu falo fluentemente 4 idiomas. Fluentemente 4 idiomas. E a vida estava no fundo do poço. Eu falei, querido, você esqueceu de falar o mais importante. Você fala 4 idiomas e não fala a língua de Deus. Por isso você está nesse fracasso que você está. Seus 4 idiomas não pôde mantê-lo aonde você acredita que é o seu lugar. E se você falasse um mínimo da língua de Deus, se você falasse a língua de Deus, a palavra de Deus estivesse na tua boca, a tua vida estava diferente. Então, se esvazia aí de todo o seu conhecimento, porque a tua boca fala uma coisa e a tua realidade é outra. Olhe para você, não de forma distorcida, olhe para você com lucidez. Né? Porque é aquela velha frase, não adianta ninguém falar que a gente é isso, é aquilo, aquilo, outro, o resultado vai dizer. E o idioma que eu preciso falar melhor é a língua de Deus. Amém? Porque eu posso falar 4, 5, 10, se eu não falar a língua de Deus, ainda eu estou num lugar perigoso. Volta aqui só um pouquinho. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoiem em seu próprio entendimento. Reconheça-o, diga comigo, em todos os seus caminhos. O que eu pedi agora há pouco? Volta um pouquinho. Se o pouco que você conquistou
o pouco que você venceu, avançou, reconheça a Deus. Dê o mérito a Deus, o crédito a Deus. Porque se Deus não tivesse te abençoado, você não levantava cedo. É verdade ou não é? Uma gripe que você pega violenta, te joga na cama e você não levanta. É assim ou não é? Se Deus, se não fosse a graça, o favor, a misericórdia de Deus sobre a tua vida, muitos não teriam chegado até aqui. Quantos de vocês já foram guardados em tantas situações? Se eu perguntasse aqui para você, quantos de vocês já sofreram acidentes, que num desses acidentes você poderia não ter voltado, você já era para estar morto? Quantos de vocês tiveram um problema de saúde que Deus guardou? Quantos de vocês que há um tempo atrás, alguns anos talvez, olhava, não via uma perspectiva, não acreditava que pudesse alcançar o que você já alcançou, ainda que seja pouco, o que você já alcançou, aonde você já chegou? Quantos de vocês achavam que não podia constituir uma família? E hoje você tem uma família linda? Quantos de vocês acreditavam que não poderia conquistar algo material? Já conquistou e já está em busca de novos? É verdade ou não é? Mas volta lá atrás, reconheça a Deus. Poxa, só cheguei até aqui graças a Deus, o favor, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Se não fosse a graça de Deus, eu não teria chegado até aqui. Era para estar morto. Era para estar numa situação lamentável hoje. E Deus me trouxe até aqui, e não fez mais, eu não fui mais eu não fiz mais porque de vez em quando, eu estou no foco, o vento sopra, eu saio do foco. E lembre-se, gente, olha, eu tenho tratado isso aqui com tanta seriedade, para mim mesmo, para a minha vida. Porque você pensa, isso acontece não é só com vocês não, acontece com a gente. Direto cai um pastor, direto cai um obreiro, direto, você escuta tantas coisas aí, ó. Então, o vento soprou um pouco forte, mas usa a tua fé e volta. Porque só tem um caminho para você, se você não traçar e se manter firme, o vento forte vem, tenta te tirar, não, volta, para e volta, porque se você deixar tirar você um pouquinho do caminho, você já não vai, saiu. Vai ficar parado em algum lugar aí, enroscado, à deriva. E lembre-se, se tiver lugar para parar, você vai navegar. Vai navegar para muito longe daquilo que é o seu objetivo, é o seu sonho. Tem gente navegando, pode olhar, tem gente navegando. E está indo, e o barco da vida está indo, e está indo. Mas está indo para longe, longe. Quando acertar o curso, vai dar trabalho para voltar. É assim ou não é? Então, mantenha o foco. Seja continuista, seja perseverante. Busque em Deus. Deus falar com você, Deus te dá a direção. E coloque força. Tua vontade de vencer tem que ser maior do que as tempestades. Tua vontade de vencer tem que ser maior do que os ventos. A tua vontade de vencer, e a tua vontade de agradar a Deus tem que ser maior. Senão, qualquer ventinho que soprar vai te tirar do curso, vai te tirar da direção, qualquer ventinho. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Diga comigo, e Ele endireitará suas veredas. O que está torto, Ele vai endireitar. Reconheça Ele. Reconheça, eu não posso nada sem o Senhor. Senhor, não tenho condições, me ajuda. Me ajuda a endireitar, me ajuda a fazer certo, me ajuda, meu Deus, a vencer essa situação, me ajuda a vencer esse problema. Amém, gente? Diga comigo, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio, eu faço, eu uso, eu chuleio, caseio, prego botão, arrebento pipoca, frito bolinho e... Não, tema o Senhor. Tema o Senhor
Diga comigo, e evite o mal. Não é só temer o Senhor, evite o mal. Não é só temer ao Senhor, evite o mal. Evite o mal. Amém? Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Salmo 106, 9. Repreendeu o mar vermelho, e este secou, ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Olha que coisa interessante. Quando Israel estava no Egito, debaixo de uma escravidão absurda, gemendo, padecendo, sendo humilhados, e eles clamaram a Deus para que Deus os libertasse, os tirasse daquela escravidão. Deus levantou Moisés. Amém? Vem as 10 pragas, toda aquela situação, para arrancá-los de lá. Eles saíram, começaram a caminhar pelo deserto, até chegar ao Mar Vermelho. Quando chegaram ao Mar Vermelho, olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. Quando foram clamar, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Você levante a sua vara, estenda sobre o mar e abre-o. Abre o mar. Olha que coisa, hein? Ali era uma atitude de fé. Era para marchar e seguir com atitude de fé. Você vê que não era para ficar ali parado. E agora? Era para, levanta a tua vara e fende o mar. Abre o mar. Declara esse mar aberto. E aí, o povo começou a marchar e o mar começou a se abrir. Conforme o mar começou a se abrir e o povo caminhando, e o povo pisando, foi secando e foram. Foram aquele paredão de água aqui, outro paredão de água ali, e começaram a atravessar. Faraó e o exército achou que era para eles também. E começou a entrar atrás. Quando eles olharam para trás, viram Faraó e o exército entrando também, passando em meio à terra seca pelo mar. Poderia ter vindo aquele pensamento assim: meu Deus, até aqui o mar está aberto, eu estou vivendo esse milagre, mas Faraó está vindo atrás, está perseguindo. É a mesma coisa, aquele problema, parece que eu já estou vivendo um milagre, Deus me libertou, e parece que ainda o problema persiste, o problema está vindo atrás, o problema está perseguindo. A graça e o favor era para eles, a graça e o favor não era para Faraó, não era para o exército de Faraó. Tanto é que o Senhor só esperou, era o propósito que Faraó entrasse, que era o propósito que o exército entrasse. Quando eles terminaram de atravessar, o Senhor disse a Moisés: vira e fecha o mar agora. Virou e fechou. A graça, diga comigo, a graça, o favor, o poder de Deus é para o povo dele, não era para Faraó. Até parecia que ele estava vindo, parecia que ele estava se aproximando, parecia que aquele problema não ia cessar, parecia que aquele problema continuava, mas era o propósito de Deus que ele perseguisse para que fosse eliminado de uma vez por todas. É isso que eu quero entender, é isso que eu quero que você entenda. Que às vezes você, mesmo estando na graça e o poder de Deus estando sobre a tua vida, pode parecer que o problema está perseguindo ainda. Mas o Faraó jamais levaria eles de volta como escravos. Ele jamais voltaria a viver, porque Deus já havia tirado de lá. Deus já havia tirado com o propósito de levar à terra prometida. Se eles não fossem incrédulos e rebeldes, o propósito de Deus era que todos entrassem na terra, mas a incredulidade e a rebeldia que fez que muitos caíssem no deserto. Mas o plano de Deus era que todos entrassem na terra prometida. Está entendendo ou não? Esse era o plano de Deus. Então,
o que você tem colocado dentro de você é que você jamais vai viver aquilo que você já viveu, se você permanecer na fé. Ainda que o problema pareça que esteja perseguindo, você não vai voltar àquela mesma escravidão. Porque hoje você tem a graça, você tem o favor de Deus sobre a tua vida. Pelo menos é o que eu estou ensinando a buscar. É o que nós estamos ensinando hoje. Se você tiver, você não vai viver. Se você tiver, você não vai passar. Por isso que tem que se envolver com as coisas certas, tem que se envolver com as coisas de Deus, tem que se achegar cada vez mais a Deus. Não é um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo, de intimidade. Faça o favor. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e cantaram, e a ele cantaram louvores. Mas logo, diga comigo, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Logo se esqueceram, logo se esqueceram. Deus acabava de operar um milagre aqui. Louvado seja Deus, cantar, louvar, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Quando surgia uma nova adversidade, acabou tudo. Esquecia de tudo que Deus tinha feito, quando deveria ter dito assim, sabe aquele Deus que acabou de abrir o mar vermelho ali, nós vimos, e eliminar de uma vez por todas com os nossos inimigos? É o mesmo que vai dar vitória aqui, é o mesmo que vai dar livramento aqui, é o mesmo que vai enviar o socorro aqui. Esqueciam facilmente. Era como se Deus nunca tivesse feito nada. Era como se Deus nunca tivesse feito nada. Você está abençoado ou não? Se você não tivesse abençoado, você não estava aí respirando. Você estava morto já. E se não estiver mais abençoado, também não é culpa de Deus. Porque quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais o Espírito de Deus você buscar, mais sabedoria, mais ensinado você será para lidar com as questões da vida. Se você não tivesse abençoado, você não estava aqui hoje. Se você não tivesse abençoado, você já estaria morto. Você pode não estar onde gostaria de estar, mas de alguma forma a graça e o favor de Deus tem estado sobre a tua vida. E se você quer mais, você vai ter que buscar mais. Você vai ter que se achegar mais. Mas não olhe para você e não acredite que você não está abençoado, porque você tem uma casa para morar, você tem um teto, você se alimenta todos os dias, você tem saúde, ainda que tenha alguma coisa, tem saúde, você respira, você tem uma família, você está extremamente abençoado, porque se não estivesse, estaria morto. Então, seja grato. Não se esqueça das coisas. Olhe, comece a olhar diferente e dizer, eu era para estar morto, naquela situação eu era para estar morto, eu não era para ter saído daquela situação, ali era para ter chegado ao meu fim, e Deus me abençoou, Deus me tirou de lá, Deus me trouxe até aqui, houve momentos terríveis na minha vida que eu achei que eu não passaria, então, mas Deus me trouxe até aqui, o mesmo Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me levar muito além. Amém? É o Deus que vai me levar para um outro nível, um Deus que vai, a graça, eu tenho a graça. Antes eu não tinha a graça dele, antes eu não tinha o favor, mas hoje eu tenho a graça dele, hoje eu tenho o favor dele. E se antes, sem a graça e sem o favor de Deus, pleno sobre a minha vida, ele me guardou. Porque mesmo quando você não estava na presença de Deus, existia a graça e o favor de Deus sobre a tua vida, não na plenitude que ele gostaria, porque você estava na direção errada, mas ele te guardou, ele te protegeu. Agora imagine agora nele de verdade, com a graça e o favor. Você vai para um outro nível, diga, eu vou para um outro nível. Estou terminando a leitura, gente. Passa, por favor. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Porque houve um momento que era tanta reclamação, tanta murmuração, que às vezes a Deus até dava aquilo que eles estavam pedindo, mas não era bênção para eles. Porque não era aqueles pedidos, seja feita a tua vontade, Senhor.
Eu quero tudo debaixo da tua mais perfeita graça. É igual, mais ou menos igual, você já prestou atenção que às vezes as pessoas forçam tanto algo, às vezes Deus está querendo dar um livramento, começa por um relacionamento, né? Começa um relacionamento, o Senhor diz, não é isso que eu tenho para você, não é isso, não é porque eu quero, querido, não é isso, não é essa pessoa que eu tenho para você, porque eu quero, então tá bom. E aí? Aí vira aquele inferno, né? Aí é choro, sofrimento e tal. Querido, mas você não para me ouvir. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Confie em Deus, não confie nem no seu próprio coração. Porque hoje você amanhã querendo uma coisa, amanhã você já não quer. É assim ou não é? Hoje você é tudo que você quer isso, amanhã já não quero mais. Então, siga, não pelas suas próprias vontades, siga dirigido por Deus. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais fina refeição. Com a mais fina refeição. Quer dizer, cuidado para não querer satisfazer a tua alma com o que o dinheiro pode comprar que não pode. Viu? Não pense você que o dinheiro vai preencher, o que o dinheiro pode comprar é o que você precisa para saciar a sua alma, que não é. É como nós pregamos ainda quarta-feira, uma alma miserável, nada, absolutamente nada vai te preencher. Você pode ter a conta cheia de dinheiro, imóveis e mais imóveis. Se tiver uma alma miserável, vai estar faltando tudo. Que você precisa ser próspero na alma. Alma próspera, farta, abundante da presença de Deus, da graça, do favor, da unção, da palavra de Deus. Dei-me ouvidos e venha a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Diga comigo, dei-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Dei-me ouvidos, venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi, que nós somos herdeiros da mesma promessa. Salmo 89, 20, encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Diga comigo, a minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Você vê quando a graça, o favor de Deus está sobre a vida de uma pessoa. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. Você vê que a pessoa, quando ele está em Deus, não precisa se preocupar, não precisa ficar se defendendo não, viu? Não precisa ficar respondendo a tolos. Aliás, nem faça isso. Nem faça isso. Inclusive, quando você quiser que Deus trate com alguém, não coloque as suas mãos, porque senão Deus vai tirar dele. E você vai fazer só bagunça. Só vai fazer só anarquia e não vai resolver nada, só vai virar confusão. Mas deixa que Deus trate. É isso. Quando a graça, a unção, o favor de Deus, a aliança de Deus está na vida de um homem, é isso aí. Deus faz dele forte, ele não vai ser oprimido, seus inimigos não vão prevalecer, não tem como os inimigos prevalecerem, a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Sabe por quê? Pelo meu nome, ele é meu servo, pelo meu nome aumentará o poder dele. Não adianta vocês lutarem contra ele, não adianta vocês tentarem impedir o avanço dele, não adianta, pelo meu nome vai aumentar o seu poder, sou eu que vou abençoá-lo. Amém?
Então não tem dessa da pessoa falar, o outro me derrubou, o outro não, querido. Se você estiver em Deus, a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, ninguém pode impedir o teu avanço, ninguém pode impedir o teu crescimento, ninguém pode impedir a graça e o favor de Deus sobre a tua vida, você crescer, avançar, você ser grande, ir para um outro nível, ninguém pode. Então coloca o teu foco no lugar certo, senão você vai ser mais um daqueles no meio de uma multidão que vive jogando a culpa em alguém. Porque o fulano me puxou o tapete, porque o ciclano me puxou o tapete. Então puxou e deu certo, sabe por quê? Porque você não está buscando em Deus, o Senhor não deixa, o Senhor só vai me derrubar se o Senhor permitir, eu só vou cair, meu Pai, só vai tomar o meu lugar se o Senhor não estiver comigo, porque se a tua mão, se a tua graça e o teu favor estiver sobre mim, ninguém pode mexer comigo, Senhor. Esse tem que ser o espírito, usar a tua fé para orar e fazer da maneira certa. Não é permitir que a incredulidade venha, por que Deus está permitindo isso? Por quê? Não é porque, meu Deus, não vai acontecer nada comigo que o Senhor não permita. Não vai prevalecer nada na minha vida que o Senhor não permita, Senhor. A minha vida não está nas mãos dos homens, a minha vida está nas tuas mãos. Diga comigo, a minha vida não está nas mãos dos homens. Está nas tuas mãos, Senhor. Então tira a tua vida da mão de homens. Se está na mão de Deus, está na mão de Deus. Não vai acontecer nada que Deus não permita. Amém? Eis que a sua alma se inclina, se incha e não é reta nele. Diga comigo, mas o justo, pela sua fé. Você é justo? Sim ou não? Sim ou não? Pela sua fé, você viverá. Fique em pé, por favor. Olha para mim. Deixa eu fechar o raciocínio e que você absorva o raciocínio. A tempestade pode vir sobre o barco? Pode. Mas você tem a graça, o poder, o favor de Deus para vencer a tempestade. Entendeu? Você pode estar num local onde há um deserto e está todo mundo perecendo? Pode, a exemplo de Isaac. Isaac pensou em descer para o Egito. O Senhor disse, não desça. Permaneça na terra que eu vou te mostrar. E semeia nela, e eu o abençoarei grandissimamente. Isaac ficou naquela terra e semeou naquela terra. E colheu naquele ano 100 vezes mais. Diga comigo, por quê? A graça, o favor de Deus estava sobre ele. Uma mulher na Bíblia chamada Noemi saiu do lugar que Deus tinha para ela e foi fugir da fome em Moabe. A graça, o favor, o poder de Deus não estava sobre ela. Ela foi fugir da fome. Ela encontrou morte e fome. Quem ficou aonde ela antes estava, e ela saiu para fugir da fome, quem ficou, a Bíblia diz que Deus veio ao auxílio deles. E quando ela voltou 10 anos depois, aqueles que permaneceram estavam totalmente abençoados, prósperos. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas a graça, o poder, o favor de Deus estava sobre ele na cova. Saiu de lá ileso e para uma grande promoção. Nós temos graça, o favor. Pode ser que eu não esteja onde eu gostaria, pode ser que eu não esteja passando pelo que eu gostaria, mas eu tenho a graça, eu tenho o poder de Deus, eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida para passar. E eu passo, e a graça, o poder de Deus me
impulsiona para um outro nível. Me impulsiona, me leva para um outro nível. Está entendendo? Eu não gostaria de estar passando por isso, não gostaria. Porém, eu tenho o favor de Deus, o poder de Deus para passar. E vou para um outro nível. É diferente de quando a pessoa, ele não tem a graça, ele não tem o favor. E às vezes ele faz querendo fugir de algo, quando ele deveria esperar em Deus. Isaac pensou em fugir, o Senhor disse, não vai não. Fica onde eu vou te mostrar. E ele ficou. E semeou lá. E colheu 100 vezes mais. Aonde ninguém estava colhendo, ele colheu 100 vezes mais. Para de fugir, se refugie no Senhor. Porque se a sua confiança não estiver em Deus, você vai sempre estar fugindo de algo. Sempre. Sempre você vai fugir de algo. Quando deveria se refugiar em Deus, buscar a graça, o favor, o poder de Deus sobre a tua vida. Então você vai dizer, aqui não está bom, eu vou fugir para lá. Ah, esse relacionamento não está bom, eu vou fugir para outro. Ah, essa coisa não está boa, eu vou fugir para outro. Ah, aqui não está bom, eu vou fugir. Ah, vai estar sempre fugindo. E não quer dizer que lá seja o melhor. Noemi achou que Moabe era melhor. E ela encontrou algo pior do que estava onde ela achou que era um problema. Então, aprenda. E não fique assim, se Deus não falar comigo igual Saul. Deus não falou com ele, então ele foi buscar orientação numa vidente. Um espírito falou? Falou, mas ele morreu depois. Como é que você busca saber do futuro em quem não tem futuro? Não é verdade? Como é que você busca conselhos aonde aquelas pessoas que querem te aconselhar nem futuro tem? Inclusive serve isso como base, cuidado com quem você se aconselha. E aí chega a loucura de pessoas fazer como eu acabei de citar você. Ouvi isso há 2 semanas atrás. Se Deus não falou, então Deus usou a boca de um demônio ali e falou comigo. Falei, beleza, segue o conselho então, essa é a tua fé, querido. Segue a tua fé e veja no que vai dar. Né? Todo mundo tem algum tipo de fé. Por isso que a gente nunca confronta. Eu tenho fé. Claro que tem. Claro que tem. Todo mundo tem um tipo de fé. Mas uns, uma fé totalmente passiva, outros totalmente ativa. Uma fé totalmente negativa, outra totalmente positiva. Porque até quando a pessoa diz assim, isso não vai dar certo, é um tipo de fé. Que ele acredita naquilo, não é? É ou não é? Ele acredita, ele já diz com toda a convicção, não vai dar certo, não tem como dar certo. Está certo, é isso aí, sua convicção. Esse é um tipo de fé também. Eu preciso do outro espírito. Lembre-se do que Deus disse, como neles houve um outro espírito. Nele houve um outro espírito. E é esse outro espírito que eu quero. Não um espírito que vive fugindo de algo. Não um espírito que vive abrindo a boca e falando só asneiras. Reclamando, murmurando. Nós precisamos ter cuidado, porque nem nós, como seres humanos, de vez em quando a gente está cansado, não tem? Não estamos? Se você tem uma pessoa do seu lado, só reclama, só fala negativo. A conversa não edifica, sempre reclamando. Chega uma hora que cansa, não chega? Sim ou não? A pessoa só abre a boca para falar. Até nós. Chegar um momento que Deus vai falar, querido, chega, basta. Basta. E cuidado, porque cada palavra que sai da boca é uma oração. Quando o povo estava dizendo assim, nós não vamos conseguir, nós não podemos, o Senhor falou assim, como vocês falaram, como vocês me pediram, eu farei vocês. Vocês não estavam falando isso? Não vou conseguir, não vou. Então, como vocês me pediram, não foi isso que eu pedi, mas é tudo que sai da tua boca. Isso é uma oração, cada palavra que sai da tua boca é uma oração. Cada palavra que sai da tua boca é uma oração. Grave isso. Viu? Quer você, eu não orei para isso. Não precisa. Cada palavra que sai da tua boca é uma oração.
E se você quiser que eu te provo isso, eu te provo isso agora, já. Números 14, por favor. Números 14. Números 14, 26, por favor. Aliás, volta ali. Pode passar? Vai passando devagarzinho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tem ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor. Lê lá. Farei vocês tudo que pediram. E sabe o que eles falavam? Nós não vamos conseguir. Então era melhor a gente ter morrido lá no Egito ou morrer nesse deserto, ou ter caído no deserto. O Senhor disse: farei a vocês tudo que vocês pediram. Cairão neste deserto cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Passa. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais disseram que seriam tomados como disposto de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. E aí vai. Como vocês pediram. Pega como nele houve um outro espírito. Está no... Mas, diga comigo, como meu servo, Caleb, lê lá. Tem outro espírito, não é o espírito da maioria, não. Não é o espírito da maioria, não. Entendeu? Não é o espírito da maioria. A maioria está aí abrindo a boca, falando que não deve, murmurando, reclamando, e todo mundo, o resto, tudo chorando. Mas como meu servo tem um outro espírito, ele vai entrar. Sabe por quê? Quem tinha um outro espírito estava falando assim: não, cala a boca, não tenha medo. Se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar da nossa fé, Deus vai nos colocar nessa terra. O gigante é nosso pão. Isso aí não é nada. Amém, pessoal? E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.